Oi, meu nome é Pedro Carvalho, eu tenho 11 anos e eu sou dançarina do Quilombo Etu, um coletivo de cultura popular e educação antirracista. Eu sou Vânia Maria, eu tenho 53 anos, sou merendeira da Prefeitura do Rio de Janeiro, terapeuta holística e dançarina do Quilombo Etu. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto que mostra vários cantinhos da nossa cidade, mostra a importância desse elo entre a cultura e as nossas paisagens, a nossa arquitetura. Eu acho muito importante, muito interessante, principalmente os lugares mais esquecidos, a gente evidenciar esses lugares que fazem parte da nossa vida, da nossa cultura, mostrando aqui Cavalcante, mostrando um bairro que é esquecido como tantos outros, mas que fazem parte da vida de todos nós cariocas. Aqui no Rio de Janeiro, como é uma cidade extremamente artística, nós temos dançarinos, músicos, atores, cantores, milhões de pessoas nesse país têm a sua arte. Lá na África, há muitos anos, foram trazidos o coco, o jongo, o maracatu ou até comidas como a feijoada e outras coisas. E desse povo africano, essas coisas pequenas que eles trouxeram, hoje em dia estão tentando voltar à vida. Porque como milhões de vidas foram tiradas naquela época, hoje em dia as pessoas que ainda lembram, que ainda tinham uma avó que lembrava como é que dançava jongo e ensinou pro neto, eles estão tentando fazer isso voltar a ser uma coisa importante. Antes era a forma de tipo, se distrair do mundo, se distrair da senzala, se distrair da escravidão. Hoje em dia é uma arte que as pessoas fazem, não só para ganhar dinheiro, mas para poder se expressar. Mostrar que não importa só as coisas grandes como dinheiro e essas coisas, o que importa é a felicidade. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte da proposição Corpos no Mundo, uma proposta de curadoria artística feita por mim, Pamela Carvalho, e pela Lígia Tâmela. Agora, a gente vai assistir um debate que justamente se conecta e faz a amarração com a proposição apresentada pelo artista. Porque a nossa ideia é um pouco disso, trazer artistas que têm na cidade a plataforma para os seus trabalhos, articulando com os debates que vêm a seguir. Muito obrigada! Você está a um passo de se conectar com os principais profissionais e pensadores da área da arquitetura e do urbanismo, tendo acesso a um conteúdo global, completo e atualizado, que vai mudar a sua visão sobre a atuação profissional. Se você quer ter acesso aos conteúdos exclusivos, os maiores especialistas em arquitetura e urbanismo do mundo, você precisa se inscrever agora no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, UIA 2021, Rio. Essa edição do Congresso tem algumas novidades. Uma delas é que ele vai ser 100% digital e com muita interatividade. A outra é que parte da programação vai ficar disponível gratuitamente para você conhecer o universo de informações acessível aos congressistas. A plataforma dos congressistas é o lugar que concentra todo o conteúdo do Congresso. Lá vão ter debates mensais que vão ser publicados, além de um espaço especial feito para a interação entre os congressistas de diferentes culturas e nacionalidades. Além de conhecer as experiências de mais de 100 profissionais do mundo inteiro e assistir aos maiores nomes da arquitetura global, os congressistas têm também espaços para discussão, atividades de networking, acesso ao conteúdo de concursos, prêmios internacionais, eventos culturais e artísticos relacionados à arquitetura e ao tema das cidades. Todo esse conteúdo disponibilizado na plataforma exclusiva dos congressistas vai ficar à disposição durante 2 anos para poder ser consultado. E o melhor? Tudo isso por um valor especial. Essa semana, só essa semana, você consegue um desconto exclusivo no ingresso.
Basta digitar o código que aparece aqui nesse vídeo e garantir seu desconto especial. Aproveite e faça logo sua inscrição com esse preço promocional. Não deixa para depois, porque a promoção é por tempo limitado. Garanta já a sua vaga e venha discutir e propor conosco soluções para cidades melhores para todos e todas. Então vamos conversar sobre arquitetura e cidade? Rola a página para baixo para você ter mais informação sobre a promoção e as formas de inscrição. Até mais! Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma atividade do Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2021 Rio, o 20º Congresso Mundial da História, e o mais amplo, que está alcançando mais lugares no mundo, né? Já temos mais de 150 países com pessoas inscritas no Congresso, e é uma honra hoje estar recebendo aqui dois convidados muito especiais para falar dentro desse eixo que estamos discutindo esse mês de mudanças e emergências, para falar de mudanças tecnológicas e sociais. Eu sou Igor Devetimi, um dos co-presidentes do IAB-RJ, responsável pela articulação geral dentro do nosso mandato coletivo e atualmente comissário-geral do Congresso Mundial. E hoje estão aqui conosco. Eu vou apresentar cada um deles e depois vou fazer uma primeira provocação inicial para cada um deles e aí a gente começa nosso debate. Hoje estamos aqui com Esther Carro, arquiteta e ativista urbana, professora e pesquisadora do Núcleo de Mulheres e Território do Laboratório de Cidades, Arquifuturo e INSPER e Fellowship na Avenues, São Paulo. Desde 2017, a Esther é presidente do Fazendinhando, movimento de transformação física, cultural e social. Em 2019, foi uma das selecionadas para participar da 12ª Bienal Internacional de Arquitetura, com um projeto intitulado Contribuições para Outra Narrativa, exposto no Centro Cultural de São Paulo. Mestre em 2019 em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano pela FIAM, pós-graduada em Habitação e Cidade pela Escola da Cidade 2021 e Urbanismo Social, INSPER 2021 também, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FIAM, FAM Centro Universitário de 2017. Seja muito bem-vinda, Esther, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês, não só nessa banca, né, debatendo, discutindo de um tema tão importante, mas também com os demais telespectadores que estarão nos assistindo em breve. Muito obrigada. Obrigado, Esther. Quem vai hoje debater com a Esther sobre esse tema é o Silvio Meira, que é professor extraordinário da César School, professor emérito do Centro de Informática da UFP, lá de Recife, e cientista-chefe da Digital Strategy Company. É fundador e presidente do Conselho de Administração do Porto Digital. O Silvio é professor titular aposentado do Centro de Informática da UFP, fundou em 1996 o centro, né, e foi cientista-chefe do CESAR, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, até 2014. Foi Fellow e Faculty Associate do Berkman Center, na Harvard University, de 2012 a 2015, e professor associado da Escola de Direito da FGV Rio, de 2014 a 2017. Seja muito bem-vindo, Silvio. Obrigado por estar aqui conosco. É um grande prazer. Vai ser um debate muito massa. Vamos embora. Maravilha, obrigado. Eu queria começar com uma apresentação da Esther, que vai falar um pouco dessa batalha, né, coletiva que a gente tem nas nossas cidades, de pessoas como ela, que se dedicam ao tema das mudanças sociais necessárias na sociedade e de transformar isso numa realidade gradual
passinho por passinho, né, Esther? Queria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória e desse um insumo inicial aí para esse nosso debate. Certo, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, eu sou presidente do Movimento Fazendinhando, né, que é um movimento de transformação física, social e cultural dentro do Jardim Colombo. O Jardim Colombo é a comunidade onde eu nasci. Como vocês podem estar vendo aqui nesse mapa, ele faz parte do distrito do Butantã e faz parte do complexo de Paraisópolis, a segunda maior favela do estado de São Paulo. E essa daqui é uma imagem vista aérea do Jardim Colombo e todo o seu entorno. Se vocês observarem, o Jardim Colombo ele está quase que sendo engolido ali por os prédios, os equipamentos que existem no entorno. Aqui é Giovanni Gron, que é uma avenida assim, muito importante, muito conhecida aqui na região do Morumbi. E o Jardim Colombo, como eu vou mostrar nas próximas imagens, possui certas carências. Aqui são algumas vistas da comunidade, para vocês conhecerem um pouco mais. Nessa imagem dá para observar esse contraste que eu estava falando na fala anterior. A composição do Jardim Colombo, ele é um fundo de vale, então nós temos duas ladeiras e no meio um fundo, e essas ladeiras elas são bem altas, íngremes. Aqui são algumas imagens também do córrego Itararé. O córrego Itararé, nesse fundo de vale, ele corta a comunidade inteira. Antigamente, tinham vários barracos de madeira que foram removidos pela prefeitura. E quando chove, o nível de água ele sobe muito, ele ultrapassa a rua, né? Então, é bem delicado. Muitas moradias, elas enchem com essa água e as pessoas têm uma dificuldade muito grande. E eu lembro que quando eu era criança, a minha casa ela não ficava tão perto do córrego, mas ela era uma das casas afetadas pelo córrego, pela água da chuva. Então, a altura do nível da água era cerca de 1 metro. Eu sempre costumo dizer que eu e a minha irmã, a gente brincava como se fosse uma piscina dentro de casa, só que ao mesmo tempo era muito ruim, porque muitos moradores acabavam perdendo seus mobiliários e uma série de coisas. Inclusive, nós tivemos morte de leptospirose dentro da comunidade. E eu cresci vendo essa realidade, né? Não só do córrego, mas aqui são algumas imagens das moradias, as moradias precárias, com a questão de ratos, baratas entrando dentro de casa, falta de iluminação, de ventilação. E todas essas questões, elas, desde criança, elas me afetaram muito. E então, de alguma maneira, eu sempre falei assim, quando eu me formar, a faculdade que eu for fazer, independentemente de qual seja, eu preciso que cause algum impacto dentro do Jardim Colombo, porque eu não quero que outras crianças vivam ou passem o que eu passei. E quando foi em 2017, eu estava terminando a minha faculdade de arquitetura, e eu conheci um grupo do Arquifuturo, que é uma plataforma digital que estuda bastante sobre a cidade, as suas transformações, e eles acabaram indo na comunidade visitar e se depararam com esse terreno, que é a Fazendinha, e nessa época a Fazendinha ela estava com uma quantidade muito grande de lixo, um dos poucos espaços livres existentes dentro da comunidade, uma comunidade que não possui escola, não possui parques, áreas de lazer, mas possuía a Fazendinha. E quando eu era criança, a Fazendinha, ela era alegria. A Fazendinha tinham animais, o seu Chico, ele cuidava da Fazendinha com muito amor, e nós consumíamos o que esses animais eles produziam, então os ovos, o leite, enfim. Só que o seu Chico ele ficou doente e ele começou a parar de cuidar dos animais ali na Fazendinha. E como é um terreno muito íngreme, as pessoas elas acharam que seria mais fácil jogar lixo ali nessa área. E aí essas são algumas imagens. Quando foi isso, no finalzinho de 2017, nós mostramos isso para a comunidade, porque não eram todos que estavam cientes de que a Fazendinha estava desse jeito, já que ela é cercada por moradias.
E os moradores falaram, não, vamos ajudar, vamos fazer algo sim pela fazendinha. Foi muito difícil no começo, mas as mudanças elas foram acontecendo. E essas são as primeiras imagens dos primeiros mutirões. E um detalhe, para a gente tirar o lixo, nós tínhamos que pegar carrinho ou carregar no braço, passando por uma viela por aqui, porque não tem acesso direto à rua. Então, era muito, muito complicado todo o trajeto. E em 2017 também, acabei conhecendo essa figura, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele, que é o Mauro Quintanilha, que havia feito um trabalho muito parecido no Rio de Janeiro, que serviu para nós como inspiração, que ele também conseguiu mudar um lixão em um parque. E baseado nessa inspiração tão incrível do Mauro, nós começamos a fazer essas mudanças. Só que nós não tínhamos recurso algum para fazer isso. E quando foi em 2018, logo depois de nós iniciarmos esses mutirões, terminarmos esses mutirões, nós sabíamos que precisávamos fazer alguma coisa. E aí chegou também no Jardim Colombo o Antônio Moela Torres, que está aqui na figura, que é um ex-estudante do MIT, que trabalha muito com a cultura, com uma infraestrutura em territórios vulneráveis. E nós começamos ali a conversar com a comunidade, a debater com a comunidade, entender o que eles queriam para o espaço, entender o que eles visualizavam no Jardim Colombo, e também, ao mesmo tempo, começar as primeiras transformações no terreno do Parque Fazendinha. E, como eu falei, nós não tínhamos nenhum recurso financeiro, mas nós tínhamos materiais locais. E nós começamos a pegar os pneus que nós encontramos tanto dentro da comunidade quanto no entorno, e para nos ajudar com a questão da contenção. Então, era uma dificuldade muito grande que nós tínhamos, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos que ir em busca das soluções. Nós não podíamos ficar parados. A comunidade, todos nós precisávamos de um novo espaço. E essas mudanças, elas foram acontecendo. Essas daqui são algumas imagens dessas contenções que foram feitas. Bem interessante, porque usa nessa tecnologia verde. Então, tanto o impacto que causou no terreno foi muito menor e o recurso é praticamente zero, porque tudo que nós estávamos usando eram recursos locais ou doações que nós estávamos recebendo. E aí essa contenção era feita uma base de concreto, depois inserido os pneus, depois o entulho do próprio local, porque até o entulho nós utilizamos, e novamente essa outra base de concreto, e nas extremidades nós colocamos alguns pilares também. E todo o projeto do Parque Fazendinha foi construído baseado na cidadania, no processo participativo, no sonho, nos desejos, no resgate da memória, no engajamento comunitário. Essas aqui são algumas imagens de oficinas que nós realizamos com a comunidade no primeiro Festival de Arte e Cultura. Então, do lixão, essa primeira imagem que vocês podem observar, foram se transformando em desejos, em sonhos. E aqui os moradores, tanto desde criança, adultos, idosos, foram colocando o que eles desejavam para a comunidade. Por mais que no projeto em si tinha eu, a Verônica Vaccaro, Antônio Moela Torres e outros arquitetos também, não bastaria a nossa opinião. Nós tínhamos que escutar e entender a necessidade da comunidade. E eles tinham que nos dizer. E a gente não podia chegar com uma linguagem técnica falando para eles, olha, é assim, 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 assim. Eles tinham que mostrar para a gente o que eles gostariam. E nós entendemos que, por mais que o terreno, o projeto em si não estava 100% finalizado, mas nós tínhamos que engajar a comunidade. E para engajar a comunidade, nós tínhamos que descobrir o que eles queriam fazer no Parque Fazendinha. Então, paralela à transformação física, nós também começamos a transformação cultural, onde os moradores, eles começaram a brincar, nós começamos a promover atividades socioambientais, socioculturais, socioeducativas. Todo o logo hoje do Fazendinhando foi construído a partir do desenho que as crianças desenharam, das cores que elas escolheram. E, enfim, uma série de atividades foram acontecendo para ativar e para envolver, engajar os moradores. Afinal de contas, são os moradores que devem ser os anjos e os protetores desse local. E a questão, o problema com o lixo, ele ainda continuou dentro do Jardim Colombo. Ali na Fazendinha, nós conseguimos retirar todo o lixo, ainda tem um pouco de entulho, continuamos com o processo de transformação desse território, tanto
de forma física quanto de forma cultural, porque é extremamente importante para a comunidade, já que eles não têm outras atividades para fazer. E eu lembro que uma moradora, ela também, um dia ela falou assim, antigamente a fazendinha era triste, me dava medo, mas agora a fazendinha me dá alegria, eu gosto de estar aqui na fazendinha, eu gosto de deixar os meus netos brincarem na fazendinha. E esse problema, ele continuou com o lixo, só que em calçadas, nas ruas, nas entradas da comunidade, e principalmente uma quantidade muito grande de entulho. E nós começamos a pensar assim, poxa, mas esse não é um problema que existe só no Jardim Colombo, existe esse problema em vários lugares também. E aí foi que, no ano passado, nós começamos, em parceria com o laboratório do INSPER, a desenvolver um produto que ainda está sendo testado, esse produto, mas pensando em outras alternativas, pensando em novas tecnologias, pensando por que as pessoas consideram o lixo como um problema, o entulho como um problema, mas ele não pode ser sempre um problema. Nós precisamos encontrar uma solução para aquilo que a gente olha com maus olhos. E, a princípio, foi pensando nesse entulho, então a ideia é criar tijolos, placas, asfaltar as ruas, as vielas da comunidade com essa massa que vai sendo criada. Cada dia mais nós vamos pensando em novas soluções, em novas oportunidades. E também, quando foi no ano passado, nós temos um problema muito grande, como eu falei para vocês, relacionado à moradia. Só que no ano passado veio a pandemia e muitas coisas aconteceram. E as pessoas falam assim, bom, agora a gente não pode mais ter aquele contato, mas tudo bem, mas nós vamos parar com as ações, nós começamos as nossas ações com a transformação de um lixão em um parque, mas existem outras demandas dentro da comunidade e nós estamos observando cada vez mais isso com frequência. E aí nós criamos o projeto Fazendo Lar. E é interessante do projeto Fazendo Lar, porque foi um projeto que começou com o levantamento das moradias, para entender um pouco mais dessas moradias, a realidade, para conversar, bater um papo com o morador. E foi muito interessante o que nós estamos realizando, porque essas visitas, elas aconteceram tanto presencial quanto online. Então, mais uma vez, a tecnologia ela sendo utilizada para facilitar. Então, aqui não dá para ver muito bem, mas é uma estudante de arquitetura do Rio Grande do Sul. Aqui é uma estudante de arquitetura também do interior de São Paulo. Aqui foi de uma visita presencial, que ela é moradora daqui de São Paulo. Então, nós, mais uma vez, estamos ali buscando alternativas para o Jardim Colombo, utilizando o que existe no local, engajando os moradores para que eles façam parte dessa mudança e conectar cada vez mais as pessoas com a cidade informal, porque nós não podemos viver mais numa sociedade em que a cidade informal e a cidade formal, ela vai ficar dividida. Não, nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos conectar, nós precisamos mostrar que para os arquitetos, engenheiros, enfim, e diversas outras áreas, que essa realidade, ela existe e que nós precisamos do apoio de todos para essas mudanças elas acontecerem. Aqui são algumas imagens das visitas, enfim, dos registros que foram feitos. E também, nós acabamos no ano passado, no meio de toda uma crise e um caos, falando, bom, mas como que nós vamos seguir com essas mudanças dentro das moradias do Jardim Colombo? Nós já havíamos feito algumas reformas, mas nós entendemos que nós precisaríamos continuar. Fazer uma reforma dentro de uma moradia numa favela não custa barato, é alto valor, principalmente da mão de obra. E nós havíamos feito uma pesquisa dentro do Jardim Colombo, após entregas de cesta básicas que nós havíamos feito para os moradores, pensando nessa questão da fome, fazendo um levantamento. E nesse levantamento constou que tinha uma quantidade muito grande de mulheres desempregadas, pagando aluguel, com filhos dentro de casa, e que muitas delas elas não tinham terminado o ensino médio, o ensino fundamental, e que nunca tinham feito curso na vida delas. Então, nós falamos assim, mais uma vez, a gente precisa atuar, nós não podemos ficar parados frente a essas realidades. E nós criamos o projeto Fazendeiras, que visa a qualificação profissional das mulheres, tanto na gastronomia quanto na construção civil. E o interessante desse projeto, as mulheres, elas
fizeram módulo tanto de azulejista quanto de pintura. Esse ano nós continuaremos com outros módulos. E essas mulheres, elas receberam as aulas teóricas por uma série de arquitetos à distância, por mim também, e as aulas práticas, elas aconteceram na casa delas, nos espaços da comunidade. Então, assim, além de você qualificar, passar toda uma parte teórica, você também estava passando a parte prática, e a parte prática sendo realizada na casa delas, então trazendo mais qualidade de vida para essas moradoras. E uma das coisas mais bonitas deste projeto foi o elo que ficou, sabe? Porque depois uma moradora, elas começaram a trocar, nós criamos grupos de WhatsApp, e elas começavam a trocar mensagem: pode vir aqui na minha casa me ajudar, eu estou precisando de ajuda, olha só que legal o que eu estou fazendo aqui, e compartilhando fotos. Parte dessas mulheres hoje estão trabalhando com obras em escritórios, construtoras, e então o projeto ele tem começa com essa parte da qualificação profissional, traz qualidade de vida, mas também traz a geração de renda para os moradores. Bom, eu acredito que seja isso, um resumo aqui, um compilado bem rápido de como nós estamos atuando aqui no Jardim Colombo, e do quanto que nós como arquitetos, nós como sociedade civil, nós podemos atuar. E eu acho que uma das coisas que é muito importante aqui no nosso projeto é essa ligação com a sociedade civil, com o poder público, com empresas privadas, com universidades, escolas, porque as mudanças elas vão acontecer a partir do momento que nós trabalharmos em rede. E pode ser que essas mudanças elas demorem. Aqui nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, nós desejamos e sonhamos replicar esses projetos em outros lugares. Mas nós acreditamos aqui dentro do Fazendinhando que são essas mudanças pequenas que elas vão se reverberando. Nós começamos com um lixo, um lixão que não tinha valor, que as pessoas tinham medo de estar, que as pessoas não podiam estar. E aos pouquinhos essas mudanças elas foram acontecendo, se reverberando para a comunidade. E hoje o que nós achamos mais bonito é saber que a comunidade ela está engajada, ela está envolvendo, ela está participando das ações. Muito interessante, Esther. Obrigado pelo belíssimo relato. Acho que sua fala é perpassada por diversos aspectos importantíssimos dessa cidade que nós queremos refletir sobre, né? Qual é a cidade do amanhã que nós queremos, quais são as transformações pelas quais ela precisa passar, e acho que a sua fala perpassa por várias premissas essenciais dessa cidade mais democrática, dessa cidade mais justa. Entre elas, certamente, essa participação popular, do início ao fim. As pessoas precisam ter influência na criação dos espaços que elas vão viver, no fim das contas, né? Então, é muito importante essa participação popular. Você fala também nós dividimos esse debate entre mudanças tecnológicas e mudanças sociais, mas você fala de tecnologias sociais criadas para permitir isso, muito importantes, né? E desse funcionamento em rede, desse compartilhamento e da indissociabilidade do nosso trabalho como arquitetos e com parte da sociedade. Então, acho que tem muita coisa interessante aí para a gente debater daqui a pouco. Antes disso, eu queria ir para o outro polo desse debate de hoje, e eu acho que a arquitetura e o urbanismo são absolutamente fascinantes justamente por isso, porque eles embarcam, é uma disciplina que embarca tão profundamente em áreas tão distintas e, ao mesmo tempo, tão interligadas, como a gente acabou de falar, né? Mas tão distintas quanto o campo social, o campo tecnológico, a história, a engenharia, enfim, impacta a sociedade em diversos campos de conhecimento, né? E esses entrelaces entre eles é que é muito fascinante e que dá muito poder quando a gente quer ao nosso trabalho, né? Nós temos aí um mercado de 30, 40, às vezes 50% das nossas cidades vivendo na informalidade que não tem a atenção do arquiteto, e com essa união de tecnologias sociais com tecnologias, mas no sentido literal da palavra, podem, de fato, transformar essa cidade. Então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Silvio Meira, queria que você trouxesse agora aqui para a mesa esse aspecto das mudanças tecnológicas pelas quais as nossas cidades vão certamente passar depois desse momento histórico, traumático, globalmente, que a gente está vivendo
né, durante a pandemia, enfim, e das transformações tecnológicas que já vêm acontecendo e estão aí para transformar nossas cidades. Obrigado mais uma vez por estar aqui, Silvio. Massa, é um grande prazer. Deixa eu achar meus slides. Estão aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que vem acontecendo e o que vem acontecendo há muito tempo. Não vem acontecendo de ontem. E para talvez a gente descobrir o que vem acontecendo e qual é o impacto do que está acontecendo, a gente tem que fazer umas definições bem rápidas. Vamos começar definindo inovação. A inovação é processo de mudança. Na realidade, em particular, inovação é o processo de mudança no comportamento dos agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. A Esté descreveu um processo de mudança, um processo de inovação, onde o comportamento de um certo conjunto de agentes, num certo contexto, mudou e redefiniu o contexto. Inovação não é tecnologia, pode demandar tecnologia. Inovação é um processo de evolução. Inovação é o que acontece quando a gente evolui de um estágio qualquer para um outro estágio. Pode ser até para trás, a fila da inovação, vez por outra, anda para trás. Mais importante, talvez, para o nosso cenário, é que esses processos de inovação e as definições todas envolvidas, elas estão codificadas há mais de um século. O texto base disso foi publicado por Schumpeter em 1912, a Teoria do Desenvolvimento Econômico. E ele dizia lá, até qualificando e codificando, o que Esté estava fazendo, né? A destruição criativa dos fluxos que estão acontecendo num certo cenário ou mercado e o estabelecimento de novas combinações que criam novos métodos de produção, novos produtos, novos mercados, novos fornecedores e que demandam novas formas de organização, que redesenham como é que a gente vive, como é que a gente desenvolve os nossos caminhos, como é que a gente escreve os nossos rastros na sociedade e na economia. Aqui tem uma foto de Nova York em 1900. Você só consegue achar um carro nessa foto. Ele está bem aqui nesse círculo, tá certo? Essa foi uma foto tirada 3 anos antes da fundação da Ford, a empresa, né, a Ford Motor Company, por Henry Ford. Nesse ano de 1903, foram vendidos 11.235 carros nos Estados Unidos. Se a gente pegar a foto no mesmo lugar 10 anos depois, a pergunta é, aonde é que está o cavalo? Em 10 anos, a foto mudou de tal forma na Quinta Avenida que só há um cavalo, uma charrete puxada a cavalo. Em 1913, Ford tinha criado a linha de montagem e o tempo para montar um carro tinha sido dividido por 6, basicamente. Mas não só isso. Os Estados Unidos tinham produzido 300 vezes mais carros e esse era o começo de uma transformação nas cidades e nos subúrbios do mundo inteiro e dos processos de conectividade, da redefinição dos fluxos urbanos, como a gente talvez nunca tivesse visto antes, como a gente talvez esteja para ver uma mudança radical agora. A linha de montagem de Ford, esse é um texto muito legal do Brad Smith, que é o presidente da Microsoft, a linha de montagem de Ford, ela define o quê? Um novo método de produção. Envolve novos fornecedores, nova cadeia de valor, demanda novas formas de organização, demandou novas formas de organização na indústria, no comércio, nos serviços, em todas as cadeias de valor que foram afetadas por essa inovação em si no processo de produção. Isso não só tirou, como o Brad Smith diz, o emprego do cavalo, mas tirou o emprego de todo mundo que lidava com cavalo, os charreteiros, os ferradores, os veterinários. Isso é uma foto no mercado em Nova York, no começo do século XX, né, em 1901, 1902, por ali, e a gente pode ver claramente que não tinha nenhum caminhão aqui. Tudo eram charretes, tudo eram cavalos. Você não tem mais isso em lugar nenhum do mundo. Há uma destruição criativa de fluxos, demandando novas formas de organização agora, e essa destruição criativa de fluxos vem de 50 anos de evolução digital, com a internet comercial chegando ali em 1995, há 26 anos, um quarto de século atrás, e criando ou recriando, redefinindo como é que a gente faz as coisas. Em particular, tem um ano paradigmático nessa revolução, eu mudei de nome aqui de
de literalmente evolução digital para revolução digital, tem um ano que muda tudo nessa história recente, que é 2006. O que 2006 faz? Cria duas coisas, aparecem lá. Primeiro, nuvem computacional, do que todo mundo fala. O que é nuvem? Capacidade computacional disponível na internet, que pode ser consumida como fluxos de informação e é bilhetada e cobrada como se água fosse. Eu pago no meu cartão de crédito em função do meu consumo. Ou seja, de repente eu posso criar um novo negócio digital sem ter que instalar um centro de computação. Isso cria uma explosão cambriana de novos negócios digitais inovadores que, de repente, começam a mudar o mundo ao nosso redor. Tudo que a gente conhece hoje, que a gente usa nos nossos smartphones, basicamente vem desse ano para cá, do ponto de vista contemporâneo que a gente faz, que a gente tem. A segunda coisa são smartphones. Smartphone significa que pessoas agora estão no fluxo de informação e estão com o fluxo de informação nas suas mãos. Essas duas coisas aconteceram no mesmo ano, há exatamente 15 anos, e elas criaram novos métodos de produção que estabeleceram um novo contexto para as articulações entre pessoas. Software, ou, se a gente quiser, uma restrição da língua inglesa, que é executável por máquina, né? Tem ele sendo escrito aqui nessa tela, e software rodando para smartphones a partir da nuvem e nos smartphones nas mãos das pessoas, criou novas formas de articulação, novas formas de entendimento e relações e novos fluxos em cima dos espaços físicos das cidades. De repente, você tem sistemas de informação que tem 2 bilhões de usuários, cada um envia 50 mensagens em média por dia, são 100 bilhões de mensagens por dia, e 58% das mensagens é respondida ou replicada em menos de 1 minuto. Isso é um efeito de colapso do mundo físico a um ponto digital, em tempo quase real. E 5G, que é a próxima tecnologia que vem de mobilidade, que afeta esse cenário, não é exatamente sobre pessoas conectadas, é sobre objetos conectados. Possibilita a conexão de até 1 milhão de objetos por quilômetro quadrado. Isso permite que a gente conecte de cada luz da rua, de cada sinal de trânsito, a cada fechadura ou a cada sensor de inundação em qualquer lugar no mundo, causando um impacto. E aí vem, de novo, as mudanças que isso pode causar na sociedade do ponto de vista de deslocamento de trabalho, do ponto de vista de criação de trabalho, do ponto de vista de redesenho dos lugares, das cidades, não só das cidades, mas das fábricas, das casas. O impacto que a gente vai ter de 5G no mundo é de tal forma que, medida em tamanho do PIB do Brasil, são 9 PIBs do Brasil de impacto por ano ao redor de 2035. É como se você criasse 9 países do tamanho do Brasil e inserisse no mundo. O que a Covid-19 fez em relação a essas mudanças que já estavam todas aí? Tudo isso que eu falei é passado. Nada disso é futuro. É passado que nós estamos vivendo no presente. Covid separou a gente, suprimiu o espaço físico. Esther falou disso. Isso causou outras mudanças. Por exemplo, um número significativo de pessoas passou a comprar online. De repente, isso representa um desafio para as lojas de rua. Isso muda toda a noção que a gente tem do comércio. A gente tinha 12,3% das pessoas nos Estados Unidos comprando costumeiramente online, isso subiu para quase 50% na pandemia, está em 30%. A gente tinha 5,3% das pessoas trabalhando online nos Estados Unidos no começo da pandemia, e subiu para 35%, está em cerca de 20%. Isso redesenha a cidade, redesenha os fluxos, redesenha a demanda por automóveis. Isso muda o contexto ao nosso redor, principalmente porque 80% das pessoas que passaram por esses processos diz que vai reter todo ou parte do conjunto de hábitos adquiridos durante a pandemia. Isso são mudanças aceleradas. A gente está vendo nos mercados, quando a gente fala com executivos globais, 43% dos executivos dizendo que a vida, o mercado digital foi acelerado por 1 a 4 anos. Para 27% foi de 5 a 9 anos. Em alguns cenários de mercados é mais de 10 anos. Para 97% dos executivos consultados nessa pesquisa, a gente viveu uma aceleração digital de cerca de 6 anos, o que a gente pode mostrar aqui no caso do Brasil. No Brasil, o e-commerce levou 25 anos, de 1995 até 2019, para sair de 0% para 6%
do varejo total. E em um ano subiu 4 pontos percentuais, teve um crescimento de 70% num único ano, e a vasta maioria desse comportamento vai ser mantido, até porque a previsão de crescimento para 2021 é de mais 30%. E nesse ponto eu queria parar. Do ponto de vista da introdução de digital na sociedade, com todas as desigualdades e rupturas que isso provoca, a gente não está em 2021. A gente deu um salto para 2025. As estruturas políticas, econômicas, sociais, educacionais não deram esse salto. A gente aumentou significativamente a desigualdade entre quem tinha competências e meios para participar desse salto e quem não tinha essas mesmas competências, meios e facilidades. É um salto que cria um número gigantesco de novas oportunidades, mas causa um número também muito grande de novos problemas para a gente tratar. Nossa, quanta coisa interessante, Silvio. Demais. Fiquei aqui imaginando uma porção de coisas sobre essa cidade do futuro, né, que decorre desse salto tão grande em tantos aspectos da nossa vida, porque um aspecto é a entrada no mundo digital, ou o avanço muito acelerado no mundo digital, ou a digitalização da vida cotidiana em diversos aspectos da vida, né? No trabalho, no ensino, nos encontros, e isso é muito assustador para arquitetos e urbanistas que vinham cada vez mais entendendo que a cidade é o lugar do encontro, que o propósito do ser humano é estar ali nesse lugar do encontro. Eu fico aqui tentando confrontar na minha cabeça isso com todo o esforço, por exemplo, que a Esther acabou de nos narrar, né, de como requalificar os espaços urbanos para criar nessas áreas densamente povoadas, espaços de estar. Então, como a gente, na verdade, já está até bastante avançado no tempo, eu queria talvez provocar essas trocas agora. Eu queria talvez que você provocasse a Esther em algum assunto da influência dessa tecnologia nessas tecnologias sociais, e Esther também a mesma coisa, criasse alguma provocação ou pergunta mesmo, curiosidade, de mais aspectos disso, de toda essa evolução, revolução que o Silvio vinha contando. Quem quer fazer a primeira pergunta aí? Eu acho que eu podia fazer para a Esther. Eu queria que ela falasse sobre qual foi o papel da articulação digital, dos meios digitais, na articulação do esforço que ela fez na Fazendinha, um esforço local que precisa ser feito por causa de uma outra coisa, né? Ali a gente está vendo um colapso de política pública. Não é só de política pública, é um colapso total de política e de gestão pública. E o que Esther fez com o time, com a turma dela, com a comunidade lá, foi compensar um colapso de política pública. Qual foi o papel, Esther, que você viu dos meios digitais na articulação para fazer isso? E como é que você acha que isso podia ser levado a outras comunidades para mostrar para mais gente que é possível fazer isso, mas não só? De mais de uma forma, o que a gente vê ali é o seguinte, é que impostos que nós, como contribuintes, pagamos, não estão sendo usados para prover os serviços mínimos pelos quais nós, contribuintes, estamos pagando. Como é que a gente articulou a nossa reação ao colapso da política pública? Como é que isso pode ser estendido para outros lugares? Mas, acima de tudo, como é que isso pode ser estendido para a própria política? Em suma, ao invés da gente trabalhar para resolver o que a política não resolveu, como é que a gente podia usar os exemplos como o que você fez e o digital para resolver a política? Bom, Silvio, primeiro eu gostaria de parabenizar, fiquei encantada assim, com sua breve apresentação, dados extremamente importantes. Bom, primeiro que dentro do Fazendinha, né, nós estamos trazendo muito essa questão da tecnologia. Eu entendo que, falando pela comunidade em si, ainda há um conhecimento muito pequeno da tecnologia, tem um contato muito pouco com a tecnologia, é muito difícil, né? Então, querendo ou não, quem sempre vai se beneficiar da tecnologia, dos recursos que ela traz, geralmente vai ser um outro público, né, que tem um acesso mais fácil. E só que nós estamos tentando trazer isso para dentro da comunidade, porque nós vemos hoje que em pleno século XXI nós não podemos
trabalhar de forma distinta, de forma separada a tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta extremamente importante. Então, quando nós se deparamos com a questão do Covid, foi assustador, porque nós estávamos ali acostumados a trabalhar todo mundo juntos, eram fazendo eventos, eram mobilizando a comunidade de uma outra maneira, era o tempo todo na casa das pessoas, era uma série de coisas. E aí veio essa questão da Covid, a pandemia, não, todo mundo tem que se isolar, todo mundo tem que ficar no seu canto, e aí nós falamos assim, bom, mas nós vamos parar? Será que nós temos que parar? E não, nós começamos a atrelar, a utilizar a ferramenta da tecnologia que é tão importante para avançar na comunidade. Então, esse avanço foi sendo uma das coisas que eu não citei, mas, por exemplo, o contato com os moradores foi tudo via WhatsApp. A nossa organização, quando nós realizamos a distribuição de cestas, para não gerar aglomeração, foi tudo via WhatsApp. E eu não estou falando de uma mensagem, eu estou falando assim de lidar com 5.000 famílias, e tudo isso via WhatsApp, que facilitou muito. Então, o conhecimento também, quando eu falo de unir a cidade informal com a cidade formal, da informal com a formal, como que nós utilizamos também a tecnologia para fazer esse elo, para continuar a construção desse elo. Então, a pessoa ela pode estar na Bahia, ela pode estar em Manaus, ela pode estar, enfim, ela pode estar em vários lugares, mas hoje ela consegue se conectar com vários territórios. Nós tivemos o curso de gastronomia, e a professora que está dando as aulas para as fazendeiras, ela, enfim, às vezes ela está em Nova York, às vezes ela está aqui em São Paulo, mas sempre à distância. Ela grava os vídeos na AID, ela grava os vídeos na casa dela, prepara tudo com o maior carinho, depois compartilha conosco pelos grupos de WhatsApp, e em alguns dias específicos, as fazendeiras vão até a nossa cozinha comunitária e começam a fazer. E ela vai lá, acompanhando tudo à distância, e sai, e acontece, parece que é como se o elo, ele perpetua, sabe? Claro que nós não podemos trabalhar com a mesma quantidade de pessoas no momento que nós estamos vivendo, mas olha as facilidades que a tecnologia ela tem trazido para nós, olha as mudanças. E eu acho que quando um outro ponto que você tocou, falando sobre o papel do Estado, do que tem que fazer, acho que o Estado precisa acreditar mais nas organizações que existem dentro desses territórios. Nós vimos também nesse momento da pandemia quantas organizações, quanto a mobilização da sociedade civil foi extremamente importante para o combate à fome. Então, precisa ter mais um contato com as organizações, com os territórios, com o que existe, e cada vez mais trazer nas disciplinas, nas escolas. Eu sinto uma falta muito grande, principalmente nas escolas públicas, essa questão da tecnologia. E hoje, se a gente vê uma criança, mesmo de uma periferia, ou independentemente de onde essa criança ela morar, ela já está ali com 3, 4 anos, o celular já sabe mexer mais do que uma pessoa que, sei lá, que tem 30, 40 anos. Então, nós precisamos estar alinhados com essas mudanças, e dá para a gente alinhar, principalmente falando também em questões ambientais e mudanças climáticas. Nós precisamos utilizar da tecnologia, das ferramentas que a tecnologia nos possibilita para essas mudanças sociais. A tecnologia, ela impacta, sim, muito a nossa sociedade. É muito interessante porque essa influência das ferramentas digitais, ela não ocorre apenas nos processos que são mediados por ela, mas a própria mudança do trabalho em home office, da escola em casa, ela pode alterar muito também as dinâmicas da cidade, diminuindo, por exemplo, esse movimento pendular periferia-centro da cidade no caso do Rio de Janeiro, 70% da população da região metropolitana que gasta horas e horas o dia inteiro. Então, essas seriam, naquele combate entre as forças que podem ajudar ou atrapalhar o futuro da cidade, essa seria uma possibilidade muito interessante da gente acabar criando cidades mais polinucleadas, né? Mas a gente está realmente terminando o nosso tempo, então eu vou pedir também para a Esther fazer uma última pergunta também para o Silvio, para a gente fechar. E já, se puder, Esther, já fazer também suas palavras finais aí. Bom, primeiro acho que a minha pergunta para o Silvio é como que a gente faz para que a tecnologia em si ela possa ser
mais distribuída, sabe? Tanto se tem a questão da escola, se tem a questão dos territórios, como que nós podemos falar não só por parte do poder público, mas em diversas esferas, as pessoas elas possam ter mais conhecimento do impacto que a tecnologia causa, né? Começar a olhar também com bons olhos, não só apenas com maus olhos que muitos olham. Mas eu queria saber como que a gente faz para aumentar isso, para avançar, para as pessoas elas saberem, para trabalharem mais com isso. Olha, Esther, e todo mundo, tem uma coisa aqui que é fundamental, que é a gente entender qual é o papel das grandes instituições da sociedade. O sistema educacional de qualquer país é onde você programa o país, é onde você cria oportunidades para as pessoas entenderem o mundo. Só para a gente ter uma ideia aqui, das dezenas de milhares de escolas que o Brasil tem cadastradas no sistema global da Unesco, 20% das escolas públicas brasileiras não tem nenhuma conectividade à internet e só 5% dessas escolas, aproximadamente, têm conectividade de classe global, ou seja, conectividade que permite que a escola ou os alunos dentro da escola participem de ambientes de discussão como esses que a gente está participando aqui agora. Um vídeo não passa direito nas outras, não dá para emitir um vídeo a partir de lá, não dá para os professores irem para a escola e mandarem vídeo para a casa dos alunos e assim por diante. Então, a primeira coisa é o seguinte: se a gente não partir para resolver a escola como ambiente de criação de competências e habilidades, não de fornecimento de certificados, não pode ser aquela escola que eu fui lá e terminei o ensino médio. Tem que ser a escola que eu fui lá e saí de lá com um conjunto de competências e habilidades para fazer alguma coisa prática, que gera emprego. Estou falando da escola do ensino médio. Essa escola tem que gerar, ao fim do ciclo, competências e habilidades que me capacitam para trabalho nas áreas que eu escolhi, naquele estágio da minha vida. Ali também é o ponto no tempo, na escola como um todo, que as pessoas têm que entender o mundo. Claro que a gente tem que compensar, para quem já saiu da escola, esse entendimento de mundo digital, de quais são as possibilidades, de quais são os riscos, né? De você perder coisas lá dentro, numa compra, da sua conta de banco, assim por diante, de onde é que está o material que você precisa para aprender sobre o mundo, para estudar, para redefinir sua capacidade de realizar um determinado trabalho. Mas sem resolver a escola, eu não acredito que a gente consegue efetivamente resolver o país. Cidadãos mais capazes, cidadãos e cidadãs mais capazes, em todos os aspectos da sua vida, inclusive no entendimento e no questionamento das políticas, vem de escolas que estruturam as pessoas para a vida e, estruturando as pessoas, estruturam a sociedade. Demais, gente. Vontade de ficar conversando aqui o resto do dia, né? Mas, infelizmente, a gente vai precisar encerrar. Eu acho que muito foi colocado, acho que as reflexões estão aí. A ideia é que ele seja também propositivo, especialmente em sua parcela em julho. Então, acho que agora estamos aqui colocando muitos ingredientes na mesa, muito assunto para reflexão. Queria agradecer demais aos nossos dois convidados de hoje e dizer que esse diálogo continua na plataforma exclusiva do Congresso. Depois de assistir esse debate, venha dar suas ideias, fazer suas proposições, que todas elas serão discutidas e chegaremos em julho com propostas para que essa experiência coletiva de fato transforme para melhor nossas cidades, melhor para todos e todas, o que é muito importante. Silvio, Esther, muitíssimo obrigado pela presença dos dois. Rapidamente, uma despedida de cada um, uma última lição desse papo de hoje, que cada um deixa, especialmente para os estudantes, para o pessoal que vai fazer as nossas cidades de amanhã. Bom, as mudanças elas estão acontecendo e como nós observamos aqui, né, principalmente pela apresentação do Silvio, que essas mudanças elas são aceleradas, elas estão acontecendo de forma acelerada e nós precisamos acompanhar essas mudanças, nós precisamos ter ferramentas na nossa sociedade, utilizar do que nós estamos, que estar aí, a tecnologia, e atrelando, né, tanto para o impacto da nossa sociedade, para o impacto social, que nós pensamos, nós estudantes de arquitetura e urbanista, engenheiros, enfim, designers, que possam, vocês que são os próximos a construir as nossas cidades, são os próximos a pensarem na nossa sociedade, que vocês
pensem sempre no impacto que a tecnologia ela vai poder fazer num território, que vocês pensem nessas mudanças que vão acontecer. Essas mudanças, algumas vão ser aceleradas, outras vão ser pequenas e vão ser de acontecer com um tempo menor, mas nós precisamos engajar, nós precisamos ir atrás e nos envolver, ir na busca por essas mudanças, nós precisamos fazer acontecer. Nós estamos hoje aqui nesse debate fazendo acontecer e nós desejamos que vocês também façam acontecer, independentemente do território em que vocês estejam atuando. Muito obrigada. Eu queria agradecer pelo convite para estar aqui e lembrar principalmente aos estudantes, que são aqueles que vão construir o futuro, que o futuro vem do futuro. Não são as técnicas que vocês estão aprendendo hoje nas universidades. Aprendam profundamente, mas principalmente aprendam os fundamentos. Usando os fundamentos e reinterpretando o futuro no presente, que a gente vai mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo replicando o passado no futuro. Excelente, pessoal. Muitíssimo obrigado. Com essas duas reflexões finais, fechamos. Muita inspiração. Queria dizer, Esther, que você seja inspiração para essas pessoas que vão fazer nossas cidades do futuro. E, Silvio, que elas te ouçam e que façam da educação um ponto primordial dessa transformação. Vocês dois estão servindo aqui como uma inspiração da mudança que a gente quer ver na cidade da manhã. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Muita gente pensa que arquitetos só criam construções grandiosas, mas a arquitetura e o urbanismo vão além. O projeto arquitetônico oferece soluções acessíveis conforme as necessidades das pessoas. Eu gosto muito de morar aqui, por ter tudo perto, me proporciona um conforto, um bem-estar e principalmente a minha saúde. Quando nós adquirimos esse apartamento, um dos motivos foi o baixo custo, mas aconchegante, bem iluminado, no centro da cidade, que é um privilégio para todos nós. Hoje o nosso imóvel está valendo muito mais do que quando nós compramos e não pretendemos sair daqui nunca. Aqui nós podemos viver e não só morar. Quando a arquitetura e o urbanismo são para todos, tudo ganha mais vida. CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A universidade, infelizmente, e a maioria dos colegas aqui são professores, coordenadores de curso, não nos ensina a enfrentar a questão da maioria da população. Mas ninguém me encomendou na faculdade uma casa popular, uma única ou um programa massivo de habitação popular. E muito menos um conserto de uma casa popular, uma reforma. Aí nem pensar. Patologia, negócio de rachadura, não sei o que, nem pensar. Enfim, então se aprende a fazer alta costura para a classe média. Bom, isso é uma questão. Não nos ensinam também a enfrentar favelas. Os de nós que enfrentamos favelas, vamos ralar, né, na vida. E hoje já se ensina um pouco isso. Legal.